Deus seja louvado, irmão Carlos César, canal Revelação da Palavra Peniel. Irmãos, contar uma obra, como que Deus, ele ouve o clamor, como que Deus, ele se utiliza, irmãos, de os seus meios. Eu, por algum tempo, irmãos, fiquei parado após a Igreja Congregação Cristã Peniel ter se retirado do setor Castro, aqui no Senador Canedo, e por conta própria, irmãos, eu decidi ficar quieto, ficar paralisado, e por muito tempo, irmãos, glória a Deus, né? Mas Deus, ele é aquele, irmãos, que vê a condição do homem na terra. Deus, ele não desampara os seus, ele ouve o clamor da alma, do sincero e do justo, irmãos. Glória a Deus, porque o clamor do justo, irmãos, ele toca o sentimento de Deus. Aleluia. Você pode estar, irmãos, num deserto, num beco sem saída, mas saiba você que Deus, lá do alto do céu, não te desampara, não te deixa só. Deus é aquele, irmãos, que cumpre a sua palavra na terra. Ele envia e dá ordem aos anjos a seu respeito todos os dias, irmãos. Glória a Deus, ao levantar, ao deitar. É Deus que prepara todas as coisas, irmãos, para os seus filhos na terra. E neste período ficamos parados, sem congregar. É um período difícil, irmãos, porque é a palavra que nos alimenta, é a palavra que sustenta o crente na terra. E Deus sempre fala comigo, irmãos, com os seus. Acredito com a maioria. Deus, ele usa dos seus meios, mais uma vez. E Deus tem falado comigo muito por sonho, irmãos. Deus, ele usa muito dos sonhos para comigo. Eu sempre tenho sonhos. E por este período, irmãos, que eu fiquei parado, congreguei por algum tempo na congregação no Parque Amazonas, aqui na Vila Pedroso. Mas glória a Deus, irmãos, porque a gente se sente, irmãos, no meio à multidão, sozinho. Não é a mesma coisa, não é uma aceitação. Glória a Deus, é lógico que é Deus que nos aceita, que é Deus que nos acolhe, mas é como se a gente, irmãos, estivesse no meio de pessoas desconhecidas, como se a gente estivesse sendo reprovado, como se aquele lugar não fosse feito para nós. E demoramos para compreender essa situação e aceitar. Sabemos que um pecador, irmãos, na terra, ele nunca terá vez na CCB, na congregação. Ele sempre será, irmão, visto no último banco, no banco da condenação. Ele sempre carregará um fardo pesado, além do que ele não dá conta de carregar. Fora a sentença do homem, que é juiz na terra, que já sentencia a alma à morte. E eu fiquei nessa condição, irmãos, pensando que havia se encerrado
o meu vínculo na congregação cristã Peniel, pensei, irmãos, que estaria acabado ali após a forma que eu me retirei, após a forma dos acontecidos, mas louvado seja Deus, irmãos, na terra, porque Deus não precisa, irmãos, da tecnologia, Deus não precisa do e-mail, de um celular, do WhatsApp. Quando Ele quer, irmãos, Ele usa o modo primitivo. Glória a Deus. E Deus usou o modo primitivo, irmãos, para comigo. Louvado seja o nome do eterno Deus. Deus me deu um sonho, irmãos, que estava eu na congregação cristã Peniel. Nunca coloquei o pé no Parque Flamboyant, irmãos. Não conheço a igreja ainda. Mas Deus me levou lá em sonho. Estava eu, irmãos, lá no Parque Flamboyant. Glória ao Cordeiro de Deus. E ali, irmãos, tinha 3 irmãos dentro da igreja. Aleluia. E na hora do culto, irmão, estava eu ali levantando. E ali o irmão, irmãos, Santinho, pediu para que eu falasse algo ali na frente, para que eu contasse uma obra. Glória a Deus, irmãos. E aí eu disse, irmão, só tem 3 pessoas aqui. E ali ele falou, irmão, conta a obra que Deus está mandando. Aleluia, irmãos. E ali foi o sonho que eu tive. Glória a Deus. Aí quando eu acordei, eu contei este sonho para minha esposa. Falei, olha, eu sonhei com a congregação cristã Peniel, sonhei com o irmão Santinho e mais 2 irmãos dentro da igreja. E a igreja estava vazia e só estava nós 2 ali. E na hora do culto, o irmão Santinho pediu para que eu contasse um testemunho. Eu fiquei sem compreender este sonho, irmãos, por algum tempo. E ali eu pedi um sinal para o Senhor, glória a Deus. Eu queria tanto receber a visita de um anjo, de um irmão no meu lar, irmãos, porque a gente às vezes maltrata o profeta, irmãos, né? É por isso que os irmãos têm que receber os profetas na sua casa com alegria, receber, irmãos, com maior educação. E eu peço perdão, irmãos, porque estava passando por um momento e fiz ao contrário, não recebi os irmãos bem. Mas louvado seja Deus, que Deus é aquele, irmãos, que me fez entender que quem estava errado era eu. Glória a Deus. Então precisava, irmãos, passar por esse deserto, passar por este momento, né? Tirar, irmãos, esse sentimento do meu coração, porque nós precisamos um do outro. Glória a Deus, irmãos. E louvado seja o nome do eterno Deus, porque mais uma vez Deus não precisa, irmãos, de internet. Deus não precisa de WhatsApp. Deus não precisa de um contato, de um telefone, irmãos, porque quando Deus quer, Ele faz do modo primitivo. Estava eu dormindo, mas o mesmo Deus, irmãos, que fez os céus e a terra, Ele me levou em sonho na congregação cristã Peniel, no Parque Flamboyant, aonde eu nunca coloquei o pé. E Deus me fez estar ali, irmãos, juntamente com o irmão Santinho. Glória a Deus, irmãos. E após 3 dias, pouco mais, irmãos, na mesma semana que eu tive o sonho, salvou 3 dias, o irmão Santinho bateu no meu portão aqui em casa. Glória a Deus, irmãos. E aí o cumprimento do sonho, um cumprimento, irmãos, desta revelação que o irmão trouxe
através de uma palavra, irmãos, poderosa. O jumento, irmãos, ele precisa carregar peso. É o jumento, irmãos, que carrega o peso da família. E ali aquela palavra, irmãos, um jumento empacado que não quer andar. Glória a Deus, irmãos, entrou dentro do meu coração. Aleluia. E ali a palavra, irmãos, foi falando comigo. E o irmão, exortando a palavra, disse: olha, Deus te levou na congregação cristã Peniel em sonho. E o mesmo Deus que levou você em sonho também me trouxe de Minas Gerais até aqui na sua casa. Olha que coisa extraordinária. Houve uma ligação. O mesmo Deus que te levou me trouxe aqui na sua casa. Aleluia, irmãos. É por isso, irmãos, que este Deus é digno de toda a honra, toda a glória e todo o louvor. E ali, irmãos, coisas que só o céu pode ser capaz de compreender, foi falado comigo e com a minha família dentro da minha casa, irmãos, sendo testemunha os céus e a terra e os seus servos aqui, irmãos. Irmão Jesus Alberto Sintra exortando a palavra e o cooperador irmão Paulinho, irmãos, que estava de testemunha também, vendo este recado de Deus para comigo. E eu louvo e agradeço a Deus, porque naquele momento, irmãos, foi arrancado de dentro de mim a dúvida, foi arrancado a tristeza, e Deus colocou a alegria no meu coração, para entrar em comunhão, irmãos, novamente com os irmãos, com a igreja. Louvado seja Deus, irmãos, porque nós devemos honrar o lugar que nós estamos, aonde Deus nos chamou, irmãos, aonde Deus nos acolhe, aonde Deus fala que nos ama, que está conosco. Este lugar, irmãos, ele é chamado Peniel, aleluia, aonde, irmãos, Jacó lutou com o anjo, é aonde o anjo respondeu o seu pedido. Louvado seja Deus. E neste local, irmãos, congregação cristã Peniel, Deus tem respondido os seus filhos na terra. Deus tem ouvido o clamor dos seus na terra. Louvado seja Deus. Eu louvo e agradeço a Deus, irmãos, por esta grande obra, por esta honra, pelo Senhor ter enviado os teus servos na minha casa, mesmo eu sendo pecador, falho e pequeno na sua presença, irmãos. Agradeço a Deus por tudo, por essa oportunidade, e Deus seja louvado.